Olá, 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 pessoal, tudo bem? Boa noite, início de noite, Guarde essa palavra na tua mente, início. Deus faz novas todas as coisas. Bom início de noite. Nós estamos aqui na live hoje com o terceiro tema importante, tema necessário, tema do qual não adianta nada eu autoanalisar, que foi o tema 1, ou eu elaborar, que foi o tema 2, se eu não acreditar, que é o tema 3. Então lembre-se que você acredita. Anote aí, tudo. A senhora tem mania de anotar. Anotar é um negócio bom, porque memoriza, né? E depois a gente joga fora o papel, não tem problema. Ou anota no celular, ou anota no tablet, ou anota no computador, mas é importantíssimo nós podermos entender o processo, um processo de planejar um semestre, um processo de fazer um plano de ação para ser bem sucedido em tudo que você andar. Você tem vitórias em tudo que você fizer, a partir do momento que você avalia, ponto número 1, tá? Vamos só recapitular alguns valores para a gente não perder o raciocínio. Avaliar, autoavaliar. O que tá bom em mim, o que tá ruim em mim, o que tá fraco em mim, o que tá forte em mim, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar. Quando você tem boas perguntas para você, isso é excelente. É muito bom que você tenha perguntas para você, que você tenha perguntas sobre o que você quer fazer, o que você quer ser e o que você quer entender. Não é só fazer e ser, você precisa entender. Ah, não, eu quero ser isso, por quê? Ah, eu quero viver aquilo, por quê? Ah, eu quero viajar, por quê? Porque o outro viajou? Então, eu descobrir os meus motivos faz eu descobrir os meus valores, guarde isso. Quando você descobre motivos, você também descobre valores. E uma vez descobrindo motivos e valores, você segue direções, as direções começam a ficar claras na tua mente. Então a gente primeiro avalia, coloque autoavalia. Em segundo lugar, o que a gente fez? A gente elabora. Ah, se eu elaboro sem autoavaliar, a sua possibilidade de errar no que você está elaborando é muito grande, né? Por quê? Porque você está elaborando sem parâmetros. Você está elaborando sem ter direção de onde você está saindo. Então, quando você elabora um plano de ação, você elabora uma ação contra uma fraqueza, como a gente falou ontem, você está elaborando em cima de uma coisa real, de uma coisa efetiva. Você meditou e que você descobriu que não é o melhor para você. Então, autoavaliação. Eu preciso avaliar. Depois eu preciso elaborar. Então ontem nós falamos sobre você ter ações, a ação que você tem com a força, só tô retomando para quem não assistiu muito rapidamente, e você que não assistiu, chame outras pessoas, e você que assistiu, continue aí e chame a mim pessoas que você acha que são importantes que elas escutem. Então, elaborar, eu elaboro em cima da força algo que me traga memória, lembra que eu falei ontem? Com a força você vai memorizar, você vai pôr no lugar que você enxergue a força, ou no caderno, ou na geladeira, ou dentro da Bíblia, ou no teu computador, ou no teu celular. Eu preciso memorizar o que eu já sou forte, para que eu não perca aquela força, e para que eu não desfaleça, para que eu não seja roubado naquele processo que já está vitorioso dentro de mim. E sempre que eu elaboro, eu começo pela minha força. Outro lado é a fraqueza, né? Tomando o que a gente falou ontem, a fraqueza, eu vou gerar uma ação contra ela, uma ação para vencê-la, uma ação que vai ter, lembra que eu falei? Tempo determinado, que você vai medir o tempo, que você vai medir o espaço e que você vai fazer acontecer, que seja possível. Então eu não vou fazer uma ação de 30 anos, eu vou fazer uma ação nos próximos 6 meses. Nós estamos falando em trabalhar o semestre, ok? Então lembra que você está sendo trabalhado no teu interior para trabalhar o seu semestre, de julho a dezembro. Então você ontem pegou a tua força e reforçou a tua força em cima
de memorização. Então, a outra força, a fraqueza, você fez o que com ela? Você estabeleceu uma ação com um tempo determinado. Quem pode falar aqui para mim ou escrever sobre uma fraqueza que você estabeleceu uma ação? Para que a gente possa até usar como exemplo. Então, se você fez a ação em cima, você organizou uma ação em cima da tua fraqueza, coloque aqui pra gente usar como exemplo. Eu organizei que eu vou ter essa ação e tá bem claro pra mim. A pastora Sandra Val colocou aqui, ó. Fraqueza, comer doce. Tá bom, mas o que você estabeleceu que você vai fazer? A sua fraqueza eu não quero saber. Ó, não é cura interior, certo? Então você não precisa falar pra mim a sua fraqueza. Eu só preciso que você me fale o que você estabeleceu de ação pra não ceder. A partir de amanhã, não mais ingerir. Ó, o que ela colocou aqui. Eu vou ver, gente, no caso dela específico, eu vou dar o telefone dela aqui pra todo mundo amanhã e vocês vão cobrar, tá bom? Vocês vão ligar pra ela pra perguntar se ela tá ingerindo doces. Tô enchendo meu saco só, tô brincando, tá? Olha que coisa engraçada aqui, né? A Vanessa colocou uma ação aqui, parece boba, mas é super importante. A ação de beber água, ó. Às vezes é uma coisa que tá trazendo uma super fraqueza pro corpo, né? Quer ver? Às vezes eu tenho uma ação assim... Quer ver uma outra fraqueza, gente? Às vezes você identificou uma fraqueza na vida financeira. Eu não consegui desenvolver os meus clientes nesse semestre. Foi uma fraqueza que você identificou. Então, como é que eu vou fazer a ação? Eu vou estabelecer a ação. Eu vou ter a pesquisa, lembra que eu falei? Você vai pesquisar, você vai pensar e você vai programar num tempo determinado ações que você vai ter para combater aquela fraqueza que foi. Mas não foi por minha causa, eu fui atrás, ó as tuas desculpas, tá? Não foi por minha causa, eu fui atrás de cliente o semestre inteiro. Entenda, ninguém falou que fraqueza acontece por sua causa. A fraqueza acontece porque ela acontece. Você teve a pandemia, você teve mudanças econômicas, você teve mudanças financeiras, você teve mudanças no mercado de trabalho, você teve mudanças de tendência, você teve mudanças na programação de vida das pessoas. Então não fique preocupado com quem tem culpa. Não, quem é que tem culpa disso daqui? Quem é que tem culpa de eu não ter conseguido o cliente? Sou eu, é o mercado, é o Covid. Você não está procurando culpados, ok? Você não está procurando culpados, você está procurando soluções. Então, você determinar a ação para a tua fraqueza é você determinar a solução. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre acreditar, certo? A ação de acreditar. Acreditar é uma atitude. Também é um sentimento, entra nos teus sentimentos e entra nos teus pensamentos, mas eu começo pela atitude, é um processo inverso. Eu começo a ter ação de quem acredita, porque acreditar passa por fé. Por acreditar passa por convicção. E acreditar passa por você contrariar as tuas emoções muitas vezes. Então, por quê? Porque eu acredito, não porque eu tô sentindo. Porque eu acredito, não porque eu concordo ou discordo. Eu acredito. Acreditar também é uma ação de fé. É uma ação de crer. Eu acredito, eu creio, eu acredito. Tá? Então, por que eu tô sendo tão chata e fiz um tema específico sobre acreditar? A primeira coisa que eu quero te dizer, que é uma frase que eu uso muito, gosto muito, amo de paixão, e às vezes a gente não leva a sério e deveria levar. Você não tem direito de não acreditar em você. Escreva isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus acredita. Então, se Deus acredita, você perdeu o direito de não acreditar. Se você não estiver acreditando em você está dizendo para Deus assim: eu não acredito no que o Senhor acredita. Eu não confio no que o Senhor confia. Eu não acho que vai dar certo o que o Senhor está dizendo que vai dar certo. Então, acreditar é uma ação de fé em você, acreditar mais do que em você mesmo, mais do que Deus acredita. Então, ponto número 1.
Arranque da tua vida o direito de não acreditar. Arranque. Não, eu não vou dar certo. Parou. Você está dizendo para Deus que você não acredita nele. Você está dizendo para Deus que você não tem fé naquilo que ele tem. Você está dizendo para Deus que Jesus Cristo morreu na cruz e que perdeu o efeito porque você não está acreditando em você. Então ele morreu por você, mas você não acredita em você. Você tá dando ineficiência, ineficácia ao sacrifício de Cristo na cruz. É sério que eu tô falando. Muito sério. Então então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê, bispa? Não existe mais a possibilidade de não acreditar em mim. Essa possibilidade não existe. Eu posso mudar, gente, eu posso mudar o plano de ação. Eu posso mudar a estratégia. Eu posso cometer erros e querer acertar. Eu posso identificar os meus erros e melhorar, mas não acreditar. Entenderam a diferença? Então eu desejar mudança, eu me sentir às vezes culpado, eu achar que eu fui preguiçoso, eu reconhecer os meus erros, eu às vezes desanimar porque você não é Deus na terra para ter toda a força do mundo, às vezes você sente forte, às vezes você não sente. Tudo bem, acontece e passa, mas você não acreditar em você é um direito que não está na lei, que não está na Bíblia, e que não está em lugar nenhum, que você está arrancando da tua vida hoje. Você vai olhar no espelho, depois que terminar essa live, você vai lá pro espelho do banheiro, que deve ser grande, se não for grande, arruma um grande, que dê pra ver toda essa ruga, igual essa aqui minha, tá vendo? Olha só que loucura isso aqui. 3 rugas enormes. E você vai olhar pro espelho e vai dizer assim pra você: eu não tenho mais o direito legal de não acreditar em mim. E eu preciso regularizar a minha vida com Deus. Porque eu olho pra Amanda e falo: fia, você tá meio gordinha, tá meio colhida. Hoje não deu tempo de passar nada, né? Vocês viram, eu fiz uma reunião atrás da outra hoje. E aí eu olhei e falei: a minha olheira, eu tenho muito isso aqui marcado, né? De olheira. Eu não tenho direito de não acreditar em mim por causa da minha olheira. Entenderam? Eu não vou recuar por causa das minhas falhas. Eu vou acertar as minhas falhas. Eu vou enfrentar as minhas falhas. Eu vou organizar o meu tempo. Eu vou acreditar no meu futuro. Então, lembra. Primeiro tópico, não tenho direito de não acreditar em mim. Coloca aí. Segundo tópico, existe uma coisa que se chama esforço. E aí é que tá o teu exercício. A primeira, eu quero que você anote nesse exercício de hoje e leia pra você durante pelo menos 3 dias o que você não tá acreditando em você mais, porque você se frustrou, porque você se decepcionou, porque você teve medo, porque deu tudo errado a vida inteira e agora vai continuar dando. Aquelas coisas que só a gente pensa, é melhor não pensar e não falar, né? Eu quero que você identifique no que você em algum momento não acreditou em você e você escreva e você fale contra aquilo todo dia. Por exemplo, eu não acredito na minha vida profissional. Aí todo dia você vai ler assim, ó. Você vai ler durante 3 dias. Não é brincadeira que eu tô falando, hein? Tá? Eu acredito na minha vida profissional. Eu tenho o direito de acreditar na minha vida profissional. Eu sempre tive dívidas, não acredito mais que vou ser uma pessoa livre nas finanças. É isso que tá te machucando? É isso que marca o que você não acredita? Você vai colocar lá: eu acredito na minha libertação financeira. Aí você vai ler de novo: eu acredito na minha libertação financeira. Você vai ler pra você: eu perdi o direito de não acreditar que eu posso ser liberto nisso. Ok? Então esse é o exercício que você vai fazer com o tópico 1. São 3 tópicos. Você vai escrever o que você está dizendo que não acredita, o que a tua mente está dizendo para você, e você vai falar contra isso, a favor de você, a favor de acreditar. Segundo lugar é o esforço. Lembra que na força você estabeleceu uma memorização e na fraqueza você estabeleceu uma ação contra ela, uma ação, um plano contra aquela fraqueza? Se você estabeleceu um plano contra a tua fraqueza, o que você vai fazer no esforço?
Você vai anotar quais vão ser os esforços necessários. Quais? Pelo menos 2, tá? Eu gosto de 3. O que é o esforço necessário para combater aquela fraqueza? Vou dar um exemplo desse negócio que não lembro qual das meninas colocou aqui agora da água, mas ela colocou tomar 1 litro de água todos os dias. Significa uma coisa que é difícil para ela. Contra o que eu vou ter que me esforçar para tomar? Vou colocar assim, ó. Eu vou colocar lá. Por que eu vou me esforçar? Porque eu vou me disciplinar, porque eu vou colocar a água num lugar visível, esse é o esforço que eu vou ter. Porque eu vou me forçar a engolir. Vamos supor que a pessoa tem paura de tomar água. Eu conheço gente que tem paura de tomar água, a Vanessa que falou, né? Então, vamos lá. Se eu vou me esforçar para engolir, se eu vou me disciplinar a pôr o despertador para tocar, e se eu vou colocar a garrafa de água em cima da minha mesa de trabalho, concorda que é o esforço que eu vou ter para que a ação dê certo e para que a fraqueza seja vencida? Então, o que é anotar o esforço? Tá? É anotar qual é a tua luta interior que está impedindo aquilo de ser um ponto forte e não fraco na sua vida. Vou dar um outro exemplo. Não vou mais brigar não vou discutir e nem gritar com o meu marido. Vamos dar um exemplo, vai. Eu vou dar uns exemplos que vocês não querem dar, tá bom? Aí, a minha ação vai ser não discutir. Isso não significa que não vai conversar. Aí, durante quanto tempo eu vou me esforçar para isso? Nesses 6 meses eu vou me separar para fazer isso, tá? E qual vai ser minha atitude? Eu vou primeiro ouvir e depois elaborar para falar. Legal, tá. Então isso aqui foi meu plano de ação contra essa fraqueza aqui da briga que tá dando pau todo dia e a gente tá se pegando e eu tô querendo bater nele. Agora, qual vai ser o esforço disso? Ficar quieta. Coloque aí. Falar tudo que você não quer falar hoje, tá? Ficar quieta. É um esforço. Porque vem aqui, ó. Fala pra mim uma briga que você teve com o filho, com o marido, com o pastor, com o profissional, com o cliente, tal, que não veio aqui pra você falar. Então, qual é o esforço pra vencer essa fraqueza? Porque se eu acredito, eu tô dizendo que eu tenho que acreditar em mim, então toda pessoa que acredita se esforça. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: o reino... Você não vai gostar do que eu vou te falar. De Deus é tomado à força. Ai, meu Deus! O reino de Deus é tomado à força. Então, exige esforço. Então, por que eu tenho que saber qual vai ser o meu esforço? Porque meu esforço significa que eu estou acreditando. Tá? Ah, se eu não me esforço, é uma falsa crença. Porque você foi lá... desenhou a tua força, desenhou a tua fraqueza, fez a sua ação contra a fraqueza, mas na hora de acreditar, você foge do esforço. E o esforço é a ação prática de acreditar. Se você acredita, você se esforça. Senão você não acredita, você fala, você põe no papel, você tenta se convencer, mas se você não se esforçou, você não acredita. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo de uma coisa que a gente gosta, eu pelo menos gosto, viajar. Ontem eu tava lá pesquisando as coisas de uma viagem que eu vou fazer ano que vem e tal. Quando eu quero esparecer, eu dou umas pesquisadas em viagem que faz bem pra mim. Minha cabeça desopila, assim, ó, eu fico feliz. Todo mundo tem que ter situações pra desopilar a mente e lazer, e isso é muito bom. Aí eu tava pesquisando um negócio de um hotel lá, tava pesquisando um negócio de um parque, e tal. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu peguei os preços, quando eu fui ver os dias, desculpa. Aí, gente... eu fiquei pensando, olha como por isso aqui eu me esforço. Eram 2h da manhã, fiquei até 2h40 pesquisando. Será que eu ficaria das 2 às 2h40 fazendo uma sopa pra mim tomar de alimentação saudável? Só de pensar já dá enjoo, tá vendo? Eu comeria o chocolate. Ah, não, mas só eu tô melhorando pra caramba, mas é um esforço pra mim. Por quê? Porque é difícil pra mim. Então,
Por que eu tô dando exemplo das coisas que você gosta? Porque nas coisas que você gosta, rapidamente você se esforça. Ah, não tem dinheiro suficiente, faz um empréstimo no banco, porque é só 5 mil, e aí se eu dividir em 5 parcelas de 1.000, em 10 de 500, e vai dar certo, e vamos pôr o pé na estrada e vamos embora. Olha o esforço pelaquilo que você gosta. Mas agora eu quero te perguntar, cadê o esforço pelaquilo que você tem que vencer? Cadê o esforço que combate a sua fraqueza? Por que você está escrevendo a fraqueza, escrevendo a ação que tem que ter contra a fraqueza, mas na hora de se esforçar você corre? Porque não é prazeroso vencer fraqueza. É difícil, você tem que encontrar pontos para ficar em pé, você tem que encontrar pontos para permanecer, você tem que encontrar pontos para poder querer ficar em pé. E na hora você não tá afim, por quê? Porque aquilo te machuca, porque aquilo às vezes te entristece, porque às vezes você se sente incapaz, porque às vezes você sente medo, porque às vezes você quer dormir. Então, se você escreveu a fraqueza e escreveu a ação que você tem que ter, agora você vai escrever o esforço que você vai ter que ter. Tá? Então, qual é o esforço? No que você vai se esforçar? Tô dando exemplo. Então, vou ficar quieta, no caso do exemplo que eu dei. Não, a minha ação vai ser não discutir na hora do nervoso durante 6 meses e eu vou aprender a ouvir e depois eu não vou falar em seguida, eu vou discernir para depois conversar. Opa, meu casamento vai melhorar, hein, gente? Mulherada que não gosta. Ah, mas qual que é o esforço que eu vou ter que fazer? Ficar quieta. Outro esforço, ir contra as minhas razões, porque às vezes eu tenho razão. Às vezes eu tenho a razão e acabou. E em último lugar, então, qual é o exercício de acreditar? Eu vou escrever no que eu não acredito e vou lutar contra. Eu vou escrever as coisas que eu tenho que me esforçar para as ações acontecerem que eu escrevi. E o terceiro exercício que você vai fazer, eu vou avaliar os reais motivos dessa ação. Por que, vou dar um exemplo do casamento, como eu falei, que eu não vou mais discutir na hora errada com meu marido. Vou te dar um motivo, porque eu não quero me separar e porque eu amo, isso é um motivo. Porque vale a pena lutar, porque tem 80 coisas boas no meu casamento e 10 ruins que eu posso tratar. Porque a gente viveu bem 20 anos e está discutindo na pandemia. Existe um motivo, eu quero que você escreva o motivo. Eu quero que você olhe o motivo. Eu quero que você leia o motivo. Então, para aquela ação que eu escrevi ontem, da fraqueza, eu vou estabelecer o que eu nunca mais vou falar que eu não acredito. O qual vai ser o esforço que eu vou ter que ter uma ação de esforço para vencer, para permanecer naquilo lá que eu tô colocando que eu vou fazer. E em último lugar, eu vou pensar que eu tenho que ter um motivo. Eu durante 6 meses não fechei clientes. Minha fraqueza, minha ação. Vou estabelecer uma nova estrutura, uma nova pesquisa e uma nova metodologia para conseguir os clientes. Beleza. Essa nova metodologia para estabelecer clientes vai precisar de 2 semanas, porque não dá para você demorar o semestre inteiro para pensar no como você vai fazer, né? Durante 2 semanas eu vou estabelecer uma nova estrutura de organização e uma nova estratégia comercial para conseguir os clientes. Qual é o esforço que eu vou ter? Todos os dias eu vou ter que pegar esse assunto 2 horas. Olha o esforço. Qual o motivo disso? Eu quero prosperar e não quero ser uma pessoa com a vida financeira destruída. Tem motivo bom para esse esforço, caramba. Mas e se não der certo? Eu não tenho direito de não acreditar em mim. E se não der certo, vai ter outra estratégia. E aquela estratégia anterior vai te ajudar na próxima. Não sei quantas estratégias vão ser necessárias. Só sei que você não tem o direito de não acreditar em você. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre visualizar. Gente, visualização é algo muito sério. Porque visualizar a bênção é você chegar lá. Quando você não visualiza, você não alcança. Amanhã nós vamos falar sobre você visualizar a terra. Eu tenho uma ação, eu acreditei nessa ação e agora eu vou visualizar. Eu vou
pôr coisas boas na minha mente sobre o que vai acontecer, porque você foi feito para ser fértil, você foi feito para dar frutos, você foi feito para ter resultados em todas as áreas da tua vida, e os resultados são reais e efetivos na tua vida, em nome de Jesus.